O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, o procurador da República, Eduardo Elhage. Bom dia. Bom dia. A gente faz esse contato com o senhor, obrigada por nos atender nessa manhã, para que o senhor nos explique os fundamentos do pedido de prisão para o ex-presidente Michel Temer e também como o senhor vem recebendo e se está anotando as críticas de que se era mesmo necessário um pedido de prisão nesse momento, nesse ponto da investigação. Sim, primeiramente agradeço à Rádio Gaúcha pela oportunidade, um bom dia a todos os ouvintes. A investigação demonstrou que o senhor Michel Temer, ex-presidente, é um criminoso serial. Ele pratica crimes há décadas no comando de uma organização criminosa que ocupava altíssimos cargos na República. Especificamente com relação à investigação do Rio de Janeiro, houve a identificação de que ele participou de atos para desvios de verbas públicas na obra de Angra 3. Era uma obra de alta complexidade que envolvia contratos milionários e que ele conseguiu, por meio de empresas de laranjas dele, como a Argeplan, do Coronel Lima, desviar recursos públicos em benefício próprio. Ele foi o responsável por indicar o Otton Luiz Pinheiro da Silva como presidente da Eletronuclear, e depois da indicação do Otton, ele conseguiu fazer com que uma das empreiteiras que foi contratada, a empresa AF Consult, subcontratasse a Argeplan, com o intuito de cometer o crime de peculato e desviar os recursos públicos que estavam sendo investidos na obra. O colaborador que teve o acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal também reportou que houve um pagamento de mais de R$1 milhão, R$1 milhão e 100 mil reais, para outra empresa do Coronel Lima, que é um operador financeiro muito importante do Michel Temer e que faz parte da sua organização criminosa. É importante ressaltar que o Michel Temer não foi preso antes, durante o seu mandato presidencial, apesar de ele estar cometendo crimes dentro, inclusive, do Palácio Jaburu, como comprovou a denúncia da JF, em razão de um obstáculo constitucional. Havia uma proibição constitucional de que o presidente da República não pode ser preso nem mesmo em flagrante. É uma proteção que a Constituição deu, a fim de garantir a estabilidade das instituições, mas uma vez ele fora do cargo, não há nada que proíba que ele seja preso preventivamente, como foram também outros membros da sua organização criminosa. Procurador? Eduardo Cunha... Oi, estou ouvindo. A pergunta é, se o obstáculo era o fato de ele ter o foro privilegiado como presidente da República, e não há dúvida, quanto a isso não há dúvida, a dúvida que se tem é por que só agora, quase 3 meses depois de ele ter deixado, se os fatos são todos conhecidos, eram conhecidos anteriormente, e a maioria das acusações foi levantada exatamente durante o mandato dele como presidente, e só na época ele não foi processado porque conseguiu barrar a investigação lá na Câmara. Sim, todo esse processo judicial ele tem um trâmite burocrático, e esse anexo que foi enviado... Alô? Esse é o sinal das 9h15, o senhor pode prosseguir. Me perdi. Enfim... A pergunta era só para lhe situar, então, era por que demorou quase 3 meses desde que ele perdeu o foro privilegiado para ser decretada a prisão preventiva? Sim, o acordo de colaboração foi homologado pelo ministro Luiz Roberto Barroso no bojo do Supremo Tribunal Federal, e há um trâmite burocrático que, infelizmente, tem que ocorrer, que demora um certo período. Então, nós aqui no Rio de Janeiro só conseguimos ter acesso a esse material em fevereiro. No finalzinho de fevereiro, salvo engano, no dia 22. Foi, de fato, algo que demora e que foge ao nosso controle, e após ter contato com o material é que começamos a interpretá-lo, lê-lo. Foi um material muito produtivo, substancioso, que foi enviado pelo Supremo Tribunal Federal em razão das investigações da polícia, e até digerir esse material e produzir a peça de mais de 300 páginas, demorou esse período, esse interregno de 80 dias. É um interregno que, infelizmente, nós gostaríamos que fosse inferior, uma vez que ele ocupa um cargo bem elevado na organização criminosa, e como eu vinha falado, não faz sentido que Eduardo Cunha e Jadiel Vieira Lima, que são membros de estatura inferior na organização criminosa, encontrem-se presos, e o líder da sua organização encontrava-se solto. Não havia nenhum motivo para isso. A estatura do cargo que ele ocupou
não é um motivo suficiente para mantê-lo longe da lei e acima de qualquer aplicação da lei penal. Então, entendemos que, inexistindo qualquer óbice constitucional e havendo motivos concretos para sua prisão, foi a medida mais correta a ser adotada pelo juiz do 7ª Vara. Procurador, só para esclarecer, um dos principais motivos para a defesa da prisão do ex-presidente nesse momento é o risco de destruição de provas mesmo, como foi dito ontem na explicação dos procuradores, e mesmo pela decisão do juiz Bretas, é o que dá a entender que havia um medo, ou já vocês haviam detectado que eles estavam destruindo provas, teriam feito isso no passado. Esse foi o principal motivo? Esse foi um dos principais motivos. Além dele ser um criminoso serial, como foi demonstrado na peça e no relato das outras 3 denúncias, 3 ações criminais que ele já responde, também foram identificadas provas em outras buscas e apreensões de que a organização criminosa atuava sistematicamente na destruição de provas. Em uma das buscas feitas na Argeplan, nessa empresa do operador financeiro, do Coronel Lima, não foi encontrado qualquer documento. Eles tinham tirado todos os computadores e nenhum papel existia nas mesas. Ontem, o Coronel Lima tentou, inclusive, esconder o celular embaixo de um dos sofás. Também foi encontrado em uma das buscas medidas de contra-inteligência contra a equipe policial que estava fazendo investigação à época. Havia todo um levantamento dos delegados que estavam à frente do caso, dados qualificativos da equipe policial, que demonstravam que sistematicamente a organização criminosa estava atuando para frear e barrar e se esquivar da aplicação da lei penal. Felizmente, ontem, com a prisão, todos esses atos contrários à aplicação da lei penal foram cessados. Eles estão agora segregados cautelarmente e esperamos que o mais rápido possível tenhamos uma sentença condenatória em desfavor deles. Ontem, durante a coletiva, os senhores falavam que os crimes seguiram até hoje. Como pode se comprovar isso e como ele seguia agindo até hoje, já fora da presidência da República, já sem o mandato? Sim, além do crime de lavagem, que é um crime permanente, quer dizer, depois que o agente desviou os recursos públicos, enquanto eles estiverem ocultos, esse crime está se consumando. Então, enquanto não for recuperado o proveito do ilícito, esses crimes estão se consumando. Mas o que é mais curioso e espantoso nesse caso, o senhor Michel Temer, ele fazia negociação de propinas, inclusive com prestações continuadas e mensais. Isso ficou muito bem comprovado no inquérito dos portos, onde ele negociou propina por 20 anos. Então, as empresas que estavam ganhando as licitações de maneira totalmente fraudada tinham um compromisso com ele. Isso foi encontrada prova documental por 20 anos de que deveriam fazer aportes mensais de valores de propina. Mais recentemente, em 2013, houve a renovação dessa concessão e ele também negociou vantagens indevidas em razão desse contrato por também vários anos a perder de vista. Quer dizer, foge-se um pouco aí do tradicional pedido pontual e específico e passa-se a um pedido continuado e sucessivo, que é algo que nos causou bastante estranheza e surpresa durante a nossa investigação. Chamou a atenção ontem, procurador, que embora o foco, né, o inquérito seja esse lá de Angra 3, vocês alinharam ali todos os delitos de que o presidente é acusado, o ex-presidente é acusado, inclusive fatos passados. Aí a pergunta que ficou na cabeça de muita gente é assim, bom, mas se ele era o chefe de uma quadrilha há 40 anos, como é que se permitiu que fosse vice-presidente da República, que se chegasse à presidência da República e só agora, depois de 4 décadas, ele seja apanhado? Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes isso, por que se juntou todos os fatos e também agora, quando o juiz Sérgio Bretas for dar a sentença, se a sentença será específica em relação aos delitos praticados em Angra 3 ou se esse pacote que foi apresentado ontem vai contribuir na formação da convicção do juiz. Correto. Infelizmente, as investigações não andam no passo que nós desejamos. Infelizmente, como autoridades que atuam na aplicação da lei penal, em alguns casos, de fato, a lei não consegue chegar a tempo. Um exemplo muito claro é o daqui do Rio de Janeiro, onde o ex-governador Sérgio Cabral foi eleito, reeleito, atuou aqui durante 8 mandatos à frente do governo do Estado
e produziu esse descalabro que a investigação da Lava Jato do Rio conseguiu comprovar de maneira irrefutável. Infelizmente, as autoridades não conseguiram, durante o mandato dele como governador de estado, ou como senador, ou como presidente da Assembleia Legislativa, parar a prática dos crimes. Mas uma vez que a investigação chegou, não há qualquer motivo para que a lei penal não seja aplicada nesse caso, apesar de ter chegado tardiamente, infelizmente, para nós, cidadãos. Os crimes que foram elencados na cautelar, inclusive os que não são especificamente da Angra, foram elencados para comprovar a personalidade de Michel Temer e o grau de periculosidade que ele apresenta, uma vez estando solto, uma vez recebendo vantagens indevidas e lavando os recursos públicos que ele recebeu indevidamente. Os crimes que não são referentes à Angra foram elencados em razão disso, mas na nossa denúncia, que deve ser apresentada na semana que vem, apenas serão narrados os crimes relacionados à Angra e também aqueles relacionados à vantagem indevida paga pela Ingevix, via contrato fictício entre a Lume e a PDA. Então, as denúncias vão cingir-se a essas questões de Angra e do pagamento da Ingevix, apesar de outros crimes que têm sido narrados para comprovar o grau de periculosidade e o efeito deletério que essa organização criminosa teve no país. Procurador, aqui em Brasília, eu falo com o senhor de Brasília, e é grande a expectativa a respeito de um habeas corpus, que o ex-presidente consiga esse habeas corpus ainda hoje ou nos próximos dias. Qual é a expectativa de vocês a respeito desse assunto? Bom, nós confiamos nas instituições brasileiras. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui trabalhando tão arduamente, e acreditamos que um habeas corpus não será concedido e ele é totalmente desmedido. Obviamente a defesa tem o direito de apresentá-lo, são as regras de um Estado de Direito, mas nós confiamos que as instituições e o judiciário brasileiro está maduro o suficiente para não colocar em liberdade um líder de organização criminosa que, ocupando os cargos mais altos da República, cometeu os crimes mais graves do Código Penal. Estejamos certos de que, se ele fosse acusado de ter praticado uma série de crimes de falsidade documental ou roubo a caminhões em estradas, ele não seria solto pelos tribunais brasileiros. Não é porque ele é branco, rico, de classe alta, que ele deve ser colocado em liberdade numa situação como essa. O que ele fez foi aviltante às instituições brasileiras, negociando propina dentro do Palácio do Jaburu, praticando crimes gravíssimos, e em razão disso o pedido foi feito e pelo juízo da 7ª Vara, o Dr. Marcelo Bretas, o deferiu. Procurador, qual foi o peso nesse pedido de prisão daquelas quebras de sigilo que foram pedidas ainda quando ele era presidente, foram autorizadas e executadas e que mostraram movimentações atípicas tanto do ex-presidente Michel Temer quanto do Coronel Lima, que chegou a ser preso lá atrás, muitas vezes se recusou a dar informações, alegava que estava doente para não depor, foi preso e depois também acabou sendo libertado. O peso das quebras de sigilo nessa convicção dos senhores de que ele é o grande chefe dessa organização criminosa. As quebras de sigilo foram uma das medidas que nós utilizamos para embasar a nossa convicção. Essa é uma investigação que contou com quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, relatórios do COAF, relatórios da Receita Federal, apresentação de provas espontâneas pelos colaboradores, como a apresentação de notas fiscais, medidas de busca e apreensão, onde nós conseguimos localizar uma série de e-mails que comprovam a ligação tanto do Coronel Lima, chamado de maneira muito tosca de Coronel Limoeiro, pelo órgão para tentar disfarçar a participação dele no esquema criminoso, e esse complexo todo de provas é que conseguiu embasar a nossa medida cautelar. Não foi apenas uma ou outra medida, e de forma alguma, como tenta fazer a defesa, foi apenas a palavra do colaborador. Essa é uma peça muito robusta que acredito que tem acho que quase o cardápio inteiro de provas que poderiam ser apresentadas durante uma cautelar. Inclusive, há gravações do Coronel Lima recebendo dinheiro em espécie de uma corretora de valores que funcionava como liquidante da Odebrecht. O que deixa irrefutável a participação dele e também do Michel Temer. Não é crível que o Coronel Lima estivesse recebendo dinheiro da Odebrecht para si.
uma vez que ele não tem qualquer relevância política e tampouco contratos com a Odebrecht. Coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, procurador da República, Eduardo Elrage,